Obrigada por oportunidade. Aleluia. A paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, dona Bia com a atriz. Amém, filho? Aleluia. Pai do seu irmão, tudo bem? Graças a Deus por essa noite, estarmos reunidos. Que bênção é estarmos na casa de oração, que bênção. Eu não sei como alguns perdem esse momento, né, Júnior? De estar reunido em adoração, em gratidão, em louvor ao Rei dos Reis. Irmãos, a gente serve a Deus, nós precisamos ser mais dedicados ao Senhor. Com as pessoas, com autoridades da terra, há um respeito extraordinário, não é? Há uma reverência, há uma postura, há uma disciplina, há uma pontualidade quando se fala a uma autoridade da terra. Meu Deus! E quando a gente olha para a autoridade suprema, a autoridade que está acima de tudo e de todos, a autoridade que tem todo o poder nos céus e na terra, como nós servimos a essa autoridade, a esse Deus. O culto é um serviço a Deus. O culto é a dedicação ao Senhor. Então, irmãos, vamos ser melhores. Amém? Vamos ser mais dedicados. Vamos ser mais reverentes. Vamos nos entregar mais, vamos ser mais pontuais quando diz respeito a Deus, às coisas de Deus, ao Evangelho, à obra de Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, de manhã tivemos um tempo tão precioso, tão especial com as crianças. Eu fiquei ali olhando para cada apresentação, tudo que eles estavam fazendo. Eu fiquei maravilhado com tudo que foi feito aqui pela manhã. Que bênção! Que bênção! Glória a Deus, que bênção, irmão. Eu fiquei ali olhando, meu Deus. É por isso que a gente olha, irmão, vale a pena a gente... nós os adultos aí, as irmãs trabalharam, fizeram a comida, arrumaram, ajeitaram tudo, se sacrificaram, deram sangue ali. Vale a pena, irmãos. Você vê uma criança dessa, um jovem desse crescendo, afastado das coisas das trevas, honrando a Deus, glorificando a Deus, crescendo, ficando um adulto, amando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Vale a pena, irmãos. O que nós fazemos hoje vai ter resultado no futuro. Em nome do Senhor. E a nossa alegria, irmã Romilda, é ver essa juventude aí. Eu sou jovem também, né? Mas a juventude que ela vai chegar ainda né? Não, Bel? Ver essa juventude sendo enviada para cumprir esse cartazinho que está atrás da pilastra aqui, ó. Esse cartazinho que está atrás da pilastra aí. Essa é a alegria. Então, quando a gente vê um sacrifício desse, quem sacrificou fazendo a comida, quem sacrificou ensaiando com as crianças, quem se sacrificou organizando, quem sacrificou fazendo... Então, isso, eu falei, quem sacrificou, irmão? É cansativo, ninguém é de ferro, não. Tem ninguém de aço aqui, só lá no... O homem de aço é só lá na HQ, lá, só lá. Aqui todo mundo é carne e osso. É difícil, é cansativo, é pesado, mas vale a pena. É recompensador, alegria extraordinária. Amém?
Então que sigamos firmes, avançando, sigamos honrando a Deus, nos dedicando em oração, aleluia, consagrando a nossa vida, em nome de Jesus, que sigamos firmes, irmãos, porque, como diz a palavra do Senhor, a nossa recompensa não é vão, o nosso trabalho não é vão no Senhor, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Glória a Deus. Está ali Mateus, Deus abençoe. Mateuzinho, rapaz, eu olhei ele ali, eles veio assim, eu não estava reconhecendo. Depois chegou perto, que quando ele era pequeno, rapaz, pequeno, andava aí com ele e o filho de Vitor e Everton, brincando de bola aqui, conversar, tal. E aí já está um homem desse grandão assim já. Deus abençoe, viu, Mateus? Que alegria de você estar aqui com a gente. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Mateus, olha aí. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vou tentar ser um pouco mais breve hoje. Vou tentar. Não, Júnior? Tivemos o culto hoje pela manhã, foi uma bênção, né? Graças a Deus. E agora à noite estamos juntos, celebrando, exaltando o nome do nosso Rei. Ontem eu estive ali com o querido e amado pastor Oswaldo Anjos, pastor Oswaldo dos Anjos, né? A irmã Glória Elci apareceu lá, foi assim. A irmã Elci apareceu lá. Foi eu, Joquinha, obreiro Joquinha, o escudeiro aí Joquinha, e Paulo Deiró. Nós fomos lá, foi uma bênção, graças a Deus, né? E que Deus siga derramando muita graça sobre o pastor Oswaldo e sobre o Ministério Palavra Viva, no nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1. Desculpe, 25. Mateus 25, verso 1. Amém? Então, vamos fazer a leitura desse texto. Vamos lá. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para vós não há o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem
a orar. Amém? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Peço encarecidamente que Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria, que todos possam ter a mente iluminada, para entender a palavra e receber graça e força espiritual. Fala conosco, Pai, pela Tua bondade e graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. Nós estamos no capítulo 24, finalizamos semana passada. Hoje o capítulo 25. Esses dois capítulos dentro do Evangelho de Mateus, eles tratam do futuro. São dois capítulos que nós chamamos de capítulos escatológicos. Escatologia é uma seção na teologia que estuda as últimas coisas. Esses dois capítulos estão tratando desse assunto, alertando e despertando os discípulos acerca das últimas coisas. Nós vimos no capítulo 24, onde o Senhor estava alertando os discípulos. Então nós trabalhamos todo o capítulo 24 sobre este alerta do Senhor para a igreja, para os discípulos, para nós. No capítulo 25, todo esse capítulo 25, ele vai ter uma chamada, e é o que nós vamos trabalhar em 3 domingos. Esse é o primeiro, vai ter o segundo e o terceiro, onde nós estaremos falando sobre a chamada à vigilância. Chamada à vigilância. Nós somos chamados, irmão Luizão, a vigiarmos, a andarmos atentos, a ficarmos bem espertos. Meus irmãos, não é tempo de dormirmos. Claro que isso é no sentido figurado, porque se alguém não dormir, se alguém não dorme, essa pessoa vai ter vários problemas de saúde e problemas espirituais, mentais, de todas as ordens. É no sentido figurado. Nós precisamos estar alertais, não dormirmos, não sermos negligentes à ordem do Senhor. No capítulo 25, nas 2 primeiras sessões, ele vai trazer esse despertamento sobre o alerta, como temos que nos comportar. E na última sessão, ele vai nos dar um alerta de vigilância acerca da punição que virá, a condenação que virá, a sentença que virá sobre aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Então, hoje, nós veremos esta primeira parte sobre a vigilância. E essa primeira parte, Jesus está falando de uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. Eu acredito que todos aqui já tenham escutado, já tenham lido esta parábola das 10 virgens. Eu creio que todos, há muitas pessoas que fazem peça, encenação sobre as parábolas, a parábola das 10 virgens. Ok? Mas nós vamos fazer aqui uma análise nessa parábola, vendo esta realidade que ela mostra claramente o despertamento para a vigilância. Aqui é um alerta do Senhor, mostrando que como a sua palavra é fiel e jamais cairá em terra e se cumpre na íntegra, o Senhor está mostrando aos discípulos, aqueles que hão de crer nele, que é preciso ficar alerta e não se deixar ser contaminado ou ser envolvido pelo sistema e pelas coisas que Satanás tem colocado e tem levantado. Eu sei, irmãos, e nós temos visto isso, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito terríveis, tempo onde a sedução
ela está em todo momento, em todo instante, assim que abrimos os nossos olhos, sair na rua, a sedução e a investida das trevas está terrível, o negócio está brabo. Então estamos em tempos difíceis. Por isso, quem vigia está atento, está alerta a qualquer coisa, a qualquer sinal, a qualquer realidade que se levante. Jesus, ele mostra esse capítulo 25 sobre a vigilância e trazendo despertamento para o capítulo 24, onde ele falou dos sinais, onde ele falou de vários fatores que estavam anunciando, mostrando que o mundo iria ser destruído e ele voltaria. Então, todos esses sinais, todas essas evidências, tudo que marca a história, está tudo ali registrado. Ele termina o capítulo 24 já dando esse spoiler, é assim que diz, spoiler, de inglês, teacher, spoiler. Então ele dando esse prenúncio do que vai ser o capítulo 25. Então, no capítulo 24, ele já encerra com a vigilância, trazendo o despertamento da vigilância, falando do servo que deveria esperar o seu Senhor, honrando a palavra do Senhor e cumprindo todas as coisas. Então ele já chama e traz esse alerta. Aí no capítulo 25, ele inicia com esse despertamento à vigilância, ok? Usando aqui a parábola das 10 virgens. Olhando aqui na parábola das 10 virgens, no capítulo, versículo 1, ele nos mostra claramente que é uma comparação. Ele está comparando esta parábola, está sendo uma comparação ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então ele está dando a comparação. O reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e foram encontrar o noivo. Então ele está dizendo que é uma semelhança, está dizendo que exatamente vai ser desta forma. Mas está dando que como esta realidade, como este princípio está mostrando para vocês, assim será o reino de Deus. E por que isso é tão interessante, irmãos? Porque Jesus, ele veio à terra para trazer o reino de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando a eles tudo que diz respeito ao reino de Deus, ou reino dos céus. Então, Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Aleluia! Quando prenderam Jesus, e quando indagavam a Jesus, e quando queriam defender Jesus, Jesus declarou: o meu reino não é desta terra. Aleluia! Por isso, quando Jesus disse que ele veio trazer o reino de Deus, veio estabelecer o reino de Deus, isso não é simplesmente uma realidade geográfica, não é uma realidade geográfica, mas é uma ação, um ponto da fé, é uma ação da fé. E quando nós recebemos a Cristo, automaticamente nós somos livres do reino das trevas e somos transportados para o reino de Deus, o reino dos céus. Nós desfrutamos dele aqui na terra e consumaremos esta bênção e esta vida do reino de Deus verdadeiramente, autenticamente, realmente, fisicamente, na eternidade,
quando o Senhor voltar ou nós formos encontrá-lo após a morte, ok? Mas esta é a realidade. Jesus veio trazer o reino dos céus, amém? Porque no reino dos céus, Deus é quem governa. No reino da terra, quem governa é Satanás, é as trevas. E o que Jesus veio fazer é mostrar às pessoas que é possível entrar no reino de Deus. É possível entrar no reino de Deus. E ele veio trazer esta possibilidade, esta condição absoluta de que todos aqueles que nele creem, eles terão a condição e a capacidade de entrar no reino de Deus. Por isso, para entrar nesse reino e ter essa bênção extraordinária, ele mostra um exemplo para que nós estejamos atentos, alertas acerca da situação e desse intervalo, ou desse hiato que nós estamos vivendo até chegarmos ao ponto crucial da entrada do reino de Deus. Então ele deixa aqui uma parábola. Irmãos, é muito interessante o capítulo 25, porque no capítulo 24 ele fala dos sinais, das situações, guerras, rumores de guerras, terremoto, tantas coisas. O amor, por causa da iniquidade, o amor vai se esfriar. E falou os sinais, as evidências, o evangelho será pregado, falsos profetas, falsos cristos, estão mostrando esse alerta para a igreja, para os discípulos, mostrando esse despertamento. Aí chega no capítulo 25, ele mostra para os discípulos, ele mostra a realidade para os discípulos que aqueles que creem em Deus, aqueles que dizem servir a Deus, eles precisam entender claramente e ter a compreensão acerca de como temos que viver até a volta do Senhor. Então, esse capítulo está falando para os discípulos, para a igreja, porque, irmãos, nem todos os que são de Israel são israelitas, nem todos que estão na igreja, quatro paredes, na igreja física, são povo de Deus, são servos de Deus, nem todos. Então é que ele está dizendo o despertamento a essa vigilância, para que nós entendamos claramente aquilo que Deus estabeleceu e possamos ter a segurança na fé clara e viva no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa estar despertada e tomar muito cuidado, porque ele está dizendo aqui, são 10 virgens, ou seja, mulheres que fazem parte do mesmo grupo, e no mesmo grupo há a divisão, são 2 grupos dentro de um mesmo grupo, um grupo de virgens, mas dentro desse grupo de virgens, aqui há uma divisão, e aí é que está o ponto crucial. Por quê? Porque esse é o ponto 1 dessa mensagem, são esses 2 grupos que há dentro dessa parábola das virgens. O grupo das insensatas e o grupo das prudentes. Então é o que o Senhor diz na parábola, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Meu Deus! Então, as prudentes, elas estavam preparadas. As insensatas, elas não estavam preparadas. As insensatas, a palavra insensato, insensata, o nome até já nos dá uma ideia. É a que não tem o senso, a compreensão. Ela não tem o juízo que analisa corretamente, o que aceita as leis e se subordina às ordens e aos mandamentos. É por isso que logo no início aqui é apresentada esta parábola das virgens, as prudentes e as insensatas, porque o Senhor no capítulo 24, ele deu todo o parâmetro de informações, de ideias, de pontos fundamentais, de ensinamentos acerca da sua vinda.
E aqui no 25, ele diz que as insensatas não são aquelas que não estão preparadas. E é justamente isso, a insensatez é aquela condição que a pessoa não se subordina às leis, às ordens e à palavra, e não tem um senso do conhecimento e do entendimento fortalecido na graça de Deus. Então, essa realidade é sem o senso comum, sem o juízo e sem a sabedoria. E aqui qual foi o ponto que elas agiram com insensatez? Elas não levaram o óleo de reserva. E em algumas versões diz azeite. Não levaram azeite de reserva. Já as prudentes, elas levaram azeite de reserva. As prudentes, a prudência é a condição da pessoa antever o problema. Antever o problema. Jesus deixou todo o registro, todos os pontos que a pessoa poderia ter entendimento de que o problema ele virá. E as insensatas, elas não absorvem, elas não têm a capacidade de submeter-se a esse conhecimento, a esse entendimento para viver uma vida extraordinária em Deus. Mas as prudentes, elas têm a compreensão e a capacidade de antever a situação, ou seja, de abraçar, de compreender a realidade da verdade e colocar-se diante desta verdade com humildade, com entrega e com dedicação. Então, as prudentes, sabendo da realidade, elas trouxeram óleo ou azeite de reserva. E qual era a realidade aqui nessa parábola que Jesus está dizendo? Que as 10 virgens foram chamadas para o casamento. E para o casamento, elas precisavam ter a lamparina acesa. Precisava estar acesa a lamparina para o encontro com o noivo. Então, é de fundamental importância cuidar e zelar por este óleo, por este azeite. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito interessante. Nós vemos que o primeiro grupo, que são as insensatas, elas não valorizaram, elas não entenderam qual bênção extraordinária é este azeite ser guardado e está pronta para o encontro com o noivo. É algo que não é próprio delas, mas está fora delas, é um azeite, e que esse azeite é muito importante para a luz, para o encontro com o noivo. Então, zelar por ele, ter a capacidade, a compreensão de que ele não pode faltar, de que ele não pode ser extinto, isso é fundamental. Por isso, irmãos, é algo extraordinário que nós, como igreja, precisamos ter essa compreensão. Aqui, na parábola das virgens, mostra claramente a realidade da condição, da natureza, da prática, da vida, do comportamento, da transformação que acontece por aqueles ou na vida daqueles que de fato entendem a realidade do que vai acontecer. É a questão moral, é a questão do relacionamento, da compreensão, de saber que esse que virá, esse que está por vir, é alguém muito, mas muito importante. Muito importante. Por conta disso, elas guardaram, reservaram este azeite. Meus irmãos, nós precisamos ter azeite de reserva. Aleluia. Nós precisamos ter azeite de reserva. Nós precisamos ter azeite de reserva. O fogo não pode se apagar. A chama não pode se apagar. A chama não pode se perder, ser extinta ou extinguir-se. E para isso precisa ser alimentada. Na época dos sacerdotes, o fogo que consumia o altar, ele não poderia ser
apagado, teria que ser alimentado ali, aquele fogo, aquela chama para sempre, não poderia ser apagada. O fogo de Deus que foi dado à igreja não pode ser apagado. Está lá escrito em 1 de Tessalonicenses, se não me engano, Paulo diz aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito que foi dado a vós, não extinguais o Espírito. E em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: não os embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Meus irmãos, isso é muito sério e é muito importante. As virgens prudentes estavam preparadas com óleo de reserva. As insensatas não levaram este óleo, não estavam preparadas para o encontro com o noivo, não entenderam. Irmãos, quando a gente compreende quem está vindo, a importância desta pessoa e a ordem, a palavra que esta pessoa deu, se nós entendemos isso, nós o aguardaremos com diligência, com prudência, com dedicação, com obediência, com compromisso e com a fé viva e autêntica. Mas quando não entende isso, quando despreza, quando não dá importância, quando não compreende a grandeza de quem é, a grandeza desse Senhor, a grandeza desse Rei, aí de fato não vai ter uma vida de prudência, de dedicação, de compreensão. É como a parábola que Jesus conta no final de capítulo 24 de Mateus, aquele servo que achou que seu senhor demoraria, começou a fazer coisas contrárias, agir de forma errada, agir de forma leviana, até que o Senhor veio e o surpreendeu, e ele foi condenado e destruído. Assim, a gente olha a questão das virgens, das 5 insensatas e das 5 prudentes, que tinham óleo de reserva. É sempre bom estar preparado, é preciso estar preparado. Quem está preparado não é surpreendido por nada e nem por ninguém. Quem está preparado não é surpreendido, não pode ser surpreendido, porque a qualquer momento que acontecer, está pronto, está pronta. Assim o Senhor nos chama para que nós estejamos preparados. Meus irmãos, também aqui no versículo 5, no final do versículo 5, diz claramente que todas elas adormeceram, todas as virgens, o sono veio e elas dormiram por conta da demora que o noivo estava tendo. Todas dormiram, todas foram vencidas pelo sono, todas foram vencidas pelo cansaço. Observe que o sono, o cansaço, a fadiga, não escolheu determinado grupo. A fadiga, o cansaço, não escolheu as prudentes. Porque vocês são prudentes, o cansaço não vai pegar vocês. Não foi assim. Veio para todas. Todas ficaram cansadas. Todas sofreram a condição da fadiga, do desgaste. Todas passaram e viveram essa condição de não suportar a condição do tempo da espera e caíram no sono. O cansaço veio para todas. Esta é a realidade que nós vemos, irmãos. A dificuldade durante o processo até a chegada do noivo vem para todos. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Aradir Júnior falou aqui na sexta-feira. Meus irmãos, nós precisamos entender que nesse processo de jornada até a chegada virão dificuldades para todos. Se é prudente, se é insensato, se serve, se não serve, se está vigilante ou não. Todos passarão o processo e a dificuldade.
todos sentirão o efeito da espera, todos sentirão e verão a fraqueza que vem sobre, mas a realidade não está na nossa condição em fraqueza ou na nossa condição em ser influenciado pelas circunstâncias por causa da fraqueza do nosso corpo. Essa não é o diferencial. O diferencial é se alguém estará preparado, se alguém estará preparada ou não. Esse é o diferencial. Se deixou a reserva pronta, se deixou a reserva preparada, se tem a reserva, esse é o diferencial. Não é a nossa condição, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa estrutura. É se nós temos azeite de reserva. Aleluia. Meus irmãos, se temos azeite de reserva, se tivermos a prudência de conservar esse azeite, ou melhor, de trazê-lo e conservá-lo, tivemos a prudência de fazer isso, aleluia. Observe que as prudentes, elas tiveram a capacidade da sabedoria de ter o azeite e conservá-lo, aleluia, ter e conservá-lo. Meus irmãos, nós vamos ver aqui mais na frente que quando as insensatas quiseram do óleo, as prudentes disseram, vão comprar, porque pode faltar para nós e para você, vão comprar. Então a gente observa que o azeite era preciso ter um gasto, tinha que comprar, tinha que investir, tinha que trabalhar para alcançar aquele azeite. E elas não mediram esforços para tirar suas economias e comprar o azeite, além do que foi necessário, ou melhor, deixar preparado para uma falta. Elas investiram, elas guardaram dinheiro e no momento certo elas compraram, porque é importante, e guardaram aquele azeite e o conservaram. Meus irmãos, isso é muito importante, a nossa dedicação, a nossa compreensão em comprar o azeite, em investir para termos ele, queridos irmãos. E é claro que no nosso caso aqui, Jesus está falando uma parábola, é uma comparação. Nós não temos que ir no mercado ali comprar um azeite, ir no mercado, até porque o azeite, só misericórdia, subiu muito, está estreito. Esse dia eu fui aqui no azeite, no Atacadão. Rapaz, eu fiquei admirado, porque tá lá os azeites lá, o preço está alto, e eles botaram, igual aquele negócio magnético de shopping, de alarme. Não tinha isso não. Eles botaram aquele negócio magnético de alarme, meu irmão, porque se você passar vai apitar, o negócio está estreito, meu irmão. Olha só, tá caro, imagine. Não é fácil ter o azeite, mas entender a realidade da importância que é de trabalhar para comprar algo que é muito precioso, que vale muito a pena, que é extraordinário. Assim elas fizeram e compraram e guardaram. Nós temos que ter essa capacidade de, antevendo a realidade, ter o azeite em nós e conservá-lo. E é como eu falei, para isso nós não temos que ir no mercado e comprar o azeite, consagrar em Israel, ou no monte lá, 7 dias enterrado no monte, e oração de 7 dias aquele azeite, e ficar ali guardado, e ficar ungindo, não, nada disso. Não temos que gastar, não temos que a realidade de comprar. Mas como é que nós podemos ter esta bênção? Somente através de Jesus Cristo, somente através de Cristo. Quem está em Cristo recebeu esta graça, recebeu esta bênção, recebeu esta maravilhosa graça. Em João capítulo 14, o Senhor disse, eu enviarei o outro Consolador. No capítulo 16, a mesma coisa ele disse, enviarei o Consolador que vai estar convosco, o Espírito da verdade. Em 1 João capítulo 2, ele disse, vocês têm a unção do Santo, aleluia. É a bênção do Espírito Santo. A mulher samaritana, ele disse, vai nascer no seu ventre uma fonte que vai jorrar
para a vida eterna. Essa é a obra do Senhor. É aqueles que estão em Cristo, que entregaram a vida a Cristo, que receberam a Cristo. Eles também receberam esta bênção gloriosa do azeite que desce do céu. Aleluia! O azeite de Deus que faz com que a lâmpada esteja acesa e não se apague. Este azeite glorioso de Deus. Aleluia. Amém, irmãos. E Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Entender a importância. Elas entenderam isso, foram aos que vendem, compraram e deixaram ali guardado de reserva para que não acabasse. Não pode acabar nunca a presença de Deus na igreja, no povo de Deus. O insensato, ele só é uma pessoa, é aquele crente nominal. É um crente nominal e vem para a igreja para marcar ponto. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com a graça de Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, não entende a bênção do Evangelho, não entende o perdão que foi derramado em Cristo, não entende a libertação que foi derramada em Cristo, não entende a cura espiritual que foi derramada em Cristo, não compreende nada disso, é apenas um nominal. Ele está falando de um grupo que é um grupo exclusivo, e dentro desse grupo tem a partilha, insensatos e prudentes. Por isso, meus irmãos, é por isso que a mensagem é o chamado à vigilância. Estarmos atentos e nos policiando, olhando para nós mesmos, aleluia, conservando esta graça. Como é que eu posso conservar esta graça? Através da vida de dedicação ao Senhor, a oração, entendimento do Evangelho, de entrega a Deus, cumprindo a missão, dizendo: Deus, qual é a missão? A missão é a evangelização mundial, mas como o Senhor quer que eu evangelize? Como é o plano do Senhor na minha vida? Colocando-se à disposição, colocando-se as finanças para servir a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, servir a Deus. Essa entrega total, essas virgens não mediram esforços para honrar e glorificar a Deus. Até que no versículo 6, o ponto 2, a vinda do noivo aconteceu. A vinda do noivo aconteceu. Glória a Deus. Aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro, a vinda foi na meia-noite. E quando deu a meia-noite, meu Deus, a meia-noite, imagine, elas estavam cansadas ali dormindo. E na meia-noite, a ideia é que a pessoa continue dormindo, porque ainda é um período que a pessoa está com sono ali, ainda mais naquela época. Naquela época, não é como hoje. Hoje, à meia-noite, tem gente que ainda está aí acordada e tudo mais. E à meia-noite de hoje, o dia vira, muda o dia. Mas naquela época não. O dia mudava às 18 horas. 18 horas, já estava todo mundo ali, já em suas casas, pronto para dormir, para deitar e para descansar. Então, às 18 horas, que era a virada, que era como a meia-noite para nós hoje. E falar de quem vai 18 horas, naquela época era luz de lamparina, para iluminar. Hoje a gente tem luz elétrica, então avança mais o tempo. Naquela época não. O que acontece? Então a pessoa que às 18 horas já vai ali, 19 horas, vai dormir ali e tal, quando chega a meia-noite, o sono está profundo, o sono está pesado, o sono ali bate com vontade, a pessoa está cansada ainda. Então é uma surpresa, é ser surpreendido. E essa hora que o Senhor vem é um horário onde todos não estarão atentos a esta realidade. E aí, meus irmãos, veio o grito, gritou-se: o noivo está chegando.
veio o grito para todos. Amém? Nós vemos, irmãos, que quando soar, diz Apocalipse, que no soar da trombeta, o Senhor retornará. Meu Deus, quando o noivo veio, o grito soou. Lá vem o noivo. Esse despertamento que vai trazer a todos o sonido da trombeta. Ok? Já chegando para o final, do verso 7 ao verso 10, é o encontro com o noivo. E aqui, as duas situações. A primeira situação, a situação das prudentes. Elas estavam preparadas, elas tinham óleo de reserva, elas não repartiram o seu óleo, porque elas poderiam faltar, poderiam ficar sem óleo para elas, sem azeite. Elas não dividiram. Elas poderiam pensar, poxa, a pessoa está em falta, eu vou compartilhar com aquela pessoa. Mas elas disseram, irmão, se eu der para vocês, vai faltar para mim. E eu não vou entrar no céu por causa de você. Eu não vou entrar na eternidade porque eu fiquei olhando, você não foi prudente, não agiu corretamente, e eu não vou entrar por sua causa. Negativo. Vá lá, se redima, vá comprar, vá buscar, vá gastar, vá lá trabalhar, vá buscar e vê se está. E eu vou entrar, eu vou para o céu. Irmão, não tem ninguém, tem como levar ninguém não, viu? Ninguém tem como levar ninguém não. É individual. Se você tem, você tem. Se você não tem, não tem. Se você tem, tem. Se você tem, você vai. Se não tem, não vai. Não tem como levar ninguém. Não dá para ir junto. Não dá para ir nada. Meu Deus, irmão, é o despertamento. É você em Cristo e só você. Não tem como ir mais ninguém. Ok? A segunda situação, as insensatas. As insensatas não tinham óleo de reserva. E foram com a proposta é vá comprar. Só que tem um detalhe importante. Olha para cá, irmãos, eu vou finalizar. Presta atenção. Eu disse que ia acabar, mas não tem jeito. Presta atenção, olha para cá. Mateus, olha para cá, filho. Elas disseram, vá comprar. Entraram lá, o Senhor as recebeu. As outras foram comprar. De fato, elas foram correr comprar. Mas ó, escute isso aqui, irmãos. Por favor. Olha para cá. Presta atenção. Bia com atriz. Olha para cá, filha. Presta atenção. Não há mais tempo. Essa palavra aqui é devastadora. Irmãos, isso aqui é uma coisa que vai no futuro. É no futuro que vai acontecer. É uma palavra para o futuro. Que ele está dizendo um alerta à vigilância hoje. Essa palavra é devastadora. Não há mais tempo. Irmão, sabe o que é isso? Meu Deus. Não há mais tempo. Não dá. Não tem tempo. Não há mais tempo para ir comprar e voltar. Não há tempo. Acabou. É algo que vai surpreender. Não tem como voltar atrás, não tem como se arrepender, não há tempo. Não dá para voltar. Vai comprar, e elas foram, mas não havia mais tempo. Então nós temos que aproveitar enquanto ainda há tempo, aleluia. Temos que aproveitar, desfrutar da nossa vida em Deus, da nossa vida em Cristo, viver a vida do Evangelho, na prudência, e sendo instrumento do Senhor, para despertar outras pessoas. E aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, entender esta realidade de que vai ter um momento em que não vai haver tempo, não tem como, não vai haver tempo para arrepender-se, não vai ter tempo para voltar atrás, não vai ter tempo para reconciliar-se com o Senhor, não vai haver tempo, é uma vigilância, é lá no futuro, vai chegar no futuro, mas aqui é o presente, onde Deus está trazendo a sua palavra, o despertamento para a igreja, para mim, para vocês,
para todos nós, para que nós sejamos como essas prudentes, com a certeza, Ele vai chegar, não importa as intempéries, as dificuldades, as tribulações, Ele vai chegar. Eu vou ter a minha reserva, para que eu não seja pego de surpresa, porque eu tenho certeza, a convicção que Ele voltará, e eu estarei pronto, preparado com a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir o que vier, nada pode me tirar, porque Ele está voltando. Aleluia! Oh, glória! Jesus está voltando. Meus irmãos, Jesus está voltando. Quando as virgens entraram, não há mais tempo, e a porta se fechou. A porta se fechou. Elas compraram, voltaram. Senhor, agora a gente crê. Abra-nos a porta. A verdade, olha aqui, irmãos, eu vou finalizar já. O Senhor disse: a verdade é que eu não vos conheço. A verdade é que eu não vos conheço. Ou seja, não está ali inscrita. Elas não estavam inscritas. Não está inscrita. Não adianta. Não está escrito ali o nome. Eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Se o Senhor não as conhece, já era, acabou. Que nós não somos conhecidos de Deus, já era, acabou. Como é que eu posso ser conhecido por Deus através de Jesus, o Filho de Deus? É o único caminho. A porta se fechou, não há mais tempo. Então, no último versículo, versículo 13, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não sabemos nem o dia e não sabemos nem a hora. Portanto, vigiem. É o chamado à vigilância. Irmãos, estamos vendo aqui na mensagem, todo no capítulo 24, tanto engano, falsos profetas, falsos cristos, sinais, acontecimentos, coisas acontecendo. Estamos vivendo um verdadeiro sistema maligno, infelizmente, inundando igrejas, perturbação, não tem mais oração, não tem mais culto bíblico, não tem mais palavra, louvor de adoração ao único Deus. Estamos vivendo perturbações terríveis. Meus irmãos, a situação está difícil, mas nós somos chamados à vigilância. Está atento, está observando, não deixar nossa mente sóbria, guardando o azeite de reserva, não deixando a chama se apagar. O diabo tem agido para fazer a chama se apagar em muita gente. O diabo tem agido para fazer a chama se apagar em muita gente. Muitos estão sendo levados pela enxurrada do diabo. Mas no nome santo de Jesus Cristo, você está ouvindo esta palavra, este evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória de Deus envolva a sua vida, e que o Espírito Santo te fortaleça, e que sustente, e que você seja blindado pelo Senhor, sua mente blindada pelo Senhor, o seu coração blindado pelo Senhor, a sua casa, a sua vida blindada pelo Senhor, em nome de Jesus, e você seja um vaso de honra para a glória de Deus, um vaso onde o Senhor derrama azeite do alto, aleluia, aleluia, e na sua vida, como um vaso que é um azeite, saia um fogo tão incandescente, tão inflamado, que seja algo para iluminar toda a terra, todos que nos cercam e que nos rodeiam, em nome de Jesus Cristo. Deus te use, Deus te fortaleça, Deus te guarde.
E você seja cheio, cheia do Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai que está nos céus, toda a glória para Ti, Senhor. Pai, nós não queremos ser como as 5 nércias, que não compreendem a palavra, que não entendem o Senhor que está voltando, que não compreendem a autoridade deste Senhor, que não se colocam em prudência. Pai, nós não queremos isso, ó Deus. Pai, nós queremos ser como as prudentes, Pai, que aguardavam com fé o retorno do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o reino dos céus veio através de Jesus Cristo. E o Senhor trouxe para nós esta bênção gloriosa, para que nós desfrutemos aqui na terra e possamos, ó Pai, estar contigo para sempre na eternidade. Por isso, abençoa a tua igreja, aqueles, ó Pai, que estão com a lamparina, o azeite da lamparina pela metade, ou ainda está, meu Pai, esgotando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, bota mais azeite aí nesse vaso, nessa lamparina, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito fortaleça, encha do conhecimento do Senhor, encha do conhecimento da Tua Palavra, encha do conhecimento do Evangelho, encha do conhecimento da Tua graça, encha do conhecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que sobre a Tua igreja seja derramado o Teu Espírito. Enche o Teu povo com o Teu Espírito e usa para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa os Teus filhos, Pai, igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Júlio. E é pode colorir no banho. Não, já não informa o padrão, porque ele é tudo bem. Deixa aparecer, deixa pra cá para dar lugar para dicas. Isso é verdade. Salve na igreja operacionalmente. Foi um pouco sobre a vida de Paulo, mas ele não aprofundou muito, porque as crianças queriam que ele ia fazer o maior de todo mundo. E hoje a gente estava conversando com as crianças sobre o desenho, viu, irmãos? Os irmãos, quando as crianças começaram a assistir uma coisa dessa ficção. Essa semana eu estava na cozinha lavando os pratos e Larissa colocou o desenho de uma boneca. E aí eu parei e estava em inglês e eu passei a prestar atenção na letra que estava aparecendo. Gente, vamos cuidar das nossas crianças, porque assim a letra parece inglês, ela não sabe o significado, mas a letra é maligna. Viu? Tem que ter muito cuidado. A aula desenho infantil tão lindo, com um bocado de bonequinha colorida. Bora ver as letras. Viu? Eu estava ligando para elas, fiquei quase doida sabe a letra aqui, viu? Quase doidas. Não sabe o que significa. Ah, eu sou letal. Quem você sabe que é ser letal? Não sei. Vamos ter cuidado das nossas crianças. E Duda está falando com conceito. Mas parece tão inocente que é um cara de bonequinho. É aí que o diabo se esconde. Viu? Não pode mais O celular está. O celular está.
Quem pintou, que escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no ar. Quem pintou, que escolheu os tons, fez a noite de sombra, desenhou a cara lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não chegou. A cruz foi o pincel autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no astro. Quem pintou, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a cara lua, misturou o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não chegou. A cruz foi um pincel autor. O
Amém. Vai para onde, criançada? Vai para onde? Vamos lá, vamos finalizar o culto coletivo. Graças a Deus, Deus abençoe as crianças. Nico, você viu o desenho de Nico? Você viu? Que bênção, né, Nicolas? A obra de arte é de Nicolas lá, ó. Amém. Deus abençoe. Nico, foi massa, meu filho. Glória a Deus. Que bênção. Mostra aí, ó. Ficou lindo, rapaz. Que bênção, viu, Nico? Deus abençoe. Parabéns. Aleluia. Meus irmãos, vamos finalizar, dar os avisos e finalizar o culto coletivo. Amém? Amanhã nós temos oração, de 7 às 8. Maria. Glória a Deus. Quarta-feira temos o estudo da palavra. Estamos aí na vida de Gideão ou de Sansão, tá? Sexta-feira o culto na direção das mulheres com toda a igreja. Sábado, o culto dos varões. Amém? Sábado, Natan, de manhã tem um discipulado. A tarefa lá da galera, viu? Qual é? Esqueceu? Vai ter que pagar. Sábado de manhã temos aqui a futura geração. E à noite, 18 horas, vai começar às 18h30, mas vamos sair às 18 horas. O encontro dos homens. Ô, glória. Amém. Encontro dos varões. Vamos sair a caravana aqui né? Vamos ver se Caio vai dessa, viu? Vamos ver. Em nome de Jesus. Então, encontro dos varões. Quarta-feira, ensaio das mulheres. As irmãs precisam vir na quarta, tá? Para estar aqui no ensaio. Em nome de Jesus. Domingo que vem, à noite, estaremos juntos, glorificando ao nosso Deus, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Esteja orando, né, pela missionária Tânia Ribeiro. Esteja orando pelo nosso irmãozinho Ada, filho do pastor Emílio, sofreu um acidente. A van passou por cima do braço. Meu Deus. Ali é duro na queda ali, aquele ali. Tá bem, graças a Deus, vai fazer uma ressonância, talvez já tenha feito, para saber se vai ter cirurgia. Mas ele está bem, o braço está enfaixado, graças a Deus, né? Deus fez um milagre. Mas vamos seguir orando por ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Mateus, abençoe, filho, viu? Quero ver você de novo aqui na igreja. Tá bom? Você está com quantos anos? 20? É mesmo? Rapaz, um dia desse, pequenininho. Eu estava olhando como o tempo passa. Às vezes, Mateus aí, rapaz, está agora já 20 anos. Misericórdia. Estava olhando Cecília, filha. Ô, Cecília. Rapaz, um dia desse, Cecília estava ali no braço, ó, na barriga, depois no braço. Eu disse, Júlio, daqui a pouco ela vai estar aqui com as crianças aqui, ó. Vamos para aí. Daqui a pouco ela vai estar com as crianças. Eu falava isso. Daqui a pouco ela vai estar... Não é isso que eu estou falando. Naquela época eu falava, ó, daqui a pouco ela vai estar ali com as crianças. Onde ela já está? Irmão, o tempo passa, viu? Meu Deus, vamos orar em nome de Jesus, amém? Ó Deus eterno e soberano, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, toma cada um aqui em tuas mãos e que a tua palavra
ela esteja agindo em nossos corações, trabalhando, tratando-nos, nos fortalecendo acerca da vinda do Senhor, acerca da nossa vida espiritual. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, livra-nos do mal, de acidente, assalto, violência e bala perdida, os guarda debaixo das tuas potentes mãos. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, será com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, fale com seu irmão, fale com ele, fale com ela, diga como foi bom estarmos aqui, fale com Mateus, não cesse de falar com Mateus, abençoado, tá bom? Fale com os outros, Deus abençoe, fale com Luluzinha, amém, irmãos? Fale com Luluzinha, Deus abençoe.